Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite do CITSEM e pela vossa presença. Eu sou estudante de doutoramento, sou bolseiro de doutoramento, estou no segundo ano a começar a tese e, portanto, estou numa fase onde neste momento estou a explorar alguns conceitos teóricos para enquadrar o trabalho que tenho pela frente. O tema da minha tese chama-se Memória e Projeto, subsídios para um museu ativista sobre a resistência na cidade do Porto, e, portanto, parti de um pressuposto de que, num primeiro momento, necessito de enquadrar a forma como esse museu pode ser pensado, a forma como essa coleção pode ser pensada, e, por outro lado, e essa é parte também da apresentação de hoje, que outros exemplos, no caso português, é que existem, onde eu posso ir beber algum desse conhecimento já produzido. Isto é uma nuvem de alguns termos e conceitos onde eu tenho navegado nas últimas leituras e no que tenho conhecido, nomeadamente no Museu do Aljube e na preparação da exposição permanente no Museu Nacional de Resistência e Liberdade em Peniche, e, portanto, alguns termos são aqui, já foram inclusive falados, desde os patrimónios controversos até à ideia de reparação, do trauma, da função social do museu, da ideia de transformação, de justiça social, etc, etc. E, portanto, como o meu doutoramento, como a minha tese de doutoramento acaba por incluir várias áreas do saber, desde os estudos da memória, algum contributo da própria historiografia e da museologia, encontrar um fio condutor que seja quase uma espinha dorsal para a tese vai obrigar-me a tentar ter aqui sempre uma visão muito inter e transdisciplinar daquilo que vou precisando ao longo do trabalho do doutoramento. Começando pelo caso do Museu do Aljube. Ele aparece em 2015 e ele aparece, acima de tudo, depois de uma reivindicação de um grupo chamado Movimento Cívico Não Apaguem a Memória, que foi constituído quando, em 2006, o Estado português decidiu alienar o património onde funcionou a PIDE, a sede nacional da PIDE, em António Maria Cardoso. E, portanto, esse movimento constituiu-se na sociedade civil, com alguns ex-presos políticos, outros agentes sociais, e conheceu essa derrota de não conseguir travar a venda desse imóvel, mas a verdade é que a partir daí criou-se alguma dinâmica social. E o Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, em Lisboa, que não é um produto só do Governo Central, ele parte, acima de tudo, de uma vontade da Câmara Municipal de Lisboa, tentou sempre enquadrar o papel destas associações cívicas que começavam a aparecer na sociedade portuguesa. E, portanto, isto é justamente a missão que o Museu do Aljube apresenta desde o início, e eu daqui retiraria, talvez como mais importante, em primeiro lugar, uma ideia de valorizar as memórias comuns da resistência e de evidenciar os principais traços do regime ditatorial. Já lá vamos ao debate sobre o que é resistência e o que é cárcere. É uma das reflexões que eu tenho a retirar disto. Um segundo momento, da ideia de que há uma participação coletiva no pensamento do museu, ou seja, o museu não é construído só como é tradicionalmente com uma comissão científica ou com uma comissão artística, ele é constituído, e esse foi o processo desde o início, justamente com parte destas associações de ex-presos políticos. Eu acho que isso é um dado relevante para o modelo de museu que se pensou para o Aljube. O edifício tem também características particulares, ou seja, a instalação de um museu da resistência numa antiga prisão política coloca logo à partida uma obrigatoriedade da questão central da narrativa museológica ser sobre a prisão política. Aliás, prisão política é essa que existiu ainda antes do Estado Novo, ou seja, o edifício do Aljube
foi em vários períodos da história utilizado como prisão. Prisão eclesiástica, cárcere na altura da ocupação muçulmana e depois desde a ditadura militar foi usado enquanto tal. Apesar de não ter sido utilizado até 1974. O facto de ser no centro da cidade e de, nos últimos anos da ditadura haver um conjunto de convulsões sociais, decidiu-se retirar dali os presos políticos, utilizando cada vez mais Peniche como prisão de alta segurança e Caxias como uma grande prisão política em Portugal. Para além da exposição permanente que já lá vamos, tem um centro de documentação, que é outra das características desta tipologia de museus, é que para além da exposição permanente, assumem o seu acervo, ou parte do acervo que não está a ser exposto, como um instrumento de pesquisa, seja para pesquisa mais da área da investigação científica, seja para outro tipo de investigação de outro tipo de natureza. Tem também outra particularidade, não só do Museu do Aljube, mas de outros museus desta tipologia, é que eles acabam por assumir um conjunto de acervos e de fundos, não só de ex-presos políticos, de associações políticas, de antigos partidos políticos que acabam por ser extintos, de câmaras municipais, de centros de documentação que deixaram de existir, e o Aljube foi fazendo esse trabalho. E teve o cuidado na sua missão, não só de colocar matérias sobre aquilo que é o seu principal discurso da exposição permanente, mas o caso dos fundos Lino Bicário, ou do Oliveira Pio, ou mais conhecido, que foi há muito pouco tempo, há cerca de 3 ou 4 anos, o acervo da Biblioteca Museu República e Resistência, que foi incorporado no Museu do Aljube e que hoje é um dos fundos mais importantes e mais consultado no Aljube. E para além disso, a par desse trabalho de documentação e de arquivo, há também uma necessidade de criar cada vez mais protocolos com universidades e com outras entidades para alargar o âmbito e a própria missão do museu. Em relação à exposição permanente, nós temos num primeiro piso um enquadramento histórico do período do Estado Novo e ele é essencialmente importante porque apresenta-nos como um modelo comparativo sobre aquilo que são os fascismos na Europa, as parecenças e as diferenças que existem com os vários fascismos da Europa na primeira metade do século XX, e nomeadamente no caso italiano, uma comparação importante sobre o que é a Carta del Lavoro do Mussolini, que foi o enquadramento sobre o papel do trabalho assalariado em Itália e como isso foi uma das inspirações principais para o início da ditadura em Portugal, que é aliás um caso de estudo comparativo sobre o papel do fascismo italiano e as parecenças que tem com o fascismo em Portugal. Estudo esse que está até numa das últimas obras do historiador Fernando Rosas, que se chama justamente Fascismos e que começa com algum estudo mais comparativo nesse sentido. O segundo piso tem uma ideia sobre resistência no plural, não é? Resistências, ou seja, apesar do museu estar instalado numa antiga prisão política, há um cuidado de entender o papel das resistências, não só enquanto a consequência da prisão política, mas a resistência enquanto um enquadramento que inclui organizações políticas e sindicais, movimentos estudantis, organizações do campesinato, intelectuais, setores da igreja. Portanto, há uma ideia alargada daquilo que é a resistência, mas acima de tudo há também uma ideia alargada daquilo que são os modos de fazer resistência. E esse é um papel importante porque, estando numa prisão política, é importante não afunilar a ideia da resistência enquanto última consequência à prisão política. No terceiro piso, é um piso muito dedicado à questão da guerra colonial e às lutas dos movimentos de libertação, e, portanto, dá também uma visão descentralizada e retira uma lógica muito europeizada da narrativa sobre como é que se combateram os fascismos e como é que as resistências se organizaram, e, portanto,
Também aqui há uma visão alargada daquilo que foram as resistências e, no caso dos movimentos de libertação nesses territórios, ganham um impacto importante. E acaba justamente esta parte inicial da exposição permanente com a questão da Revolução dos Cravos. Ao longo da exposição, nomeadamente no segundo e no terceiro piso, uma recriação de alguns momentos, não só de prisão política, mas também de formas de organizar, seja a tentativa de fuga à censura, seja as organizações proibidas, de que forma é que se reuniam, os perigos que que corriam e, acima de tudo, sempre incorporando uma lógica testemunhal. Ou seja, à medida que o discurso positivo, mais até sobre como é que funcionava o fascismo e como é que se organizava a resistência, ela é acompanhada com uma parte fundamental que é o testemunho, que é central neste tipo de museus. Eles também aparecem porque foi possível restituir e memorializar esse momento, justamente porque há pessoas que ainda hoje podem contá-lo, ou quem não está hoje escreveu e deixou um testemunho nesse sentido. O quarto piso é uma sala mais multifunções, não é? Dedicada a pequenas exposições temporárias, não tão dedicadas à temática do museu, e uma sala multiusos para um conjunto de conferências, como esta, por exemplo. No resto do chão, pronto, está a entrada à recepção a bilheteira e tem tido um conjunto de exposições temporárias. Esta é uma das últimas, que é o Adeus Pátria e Família, que fez parte da programação para o ano 2022 e tem sido talvez a exposição mais visitada no Aljube nos últimos anos. Teve algum impacto público, nomeadamente na imprensa nacional, e tem tido até, a partir daí, a multiplicação do debate em torno daquilo que é o conceito da exposição num conjunto de conferências e que tem acompanhado o ano 2022. Do ponto de vista de programação, comunicação e divulgação, percebemos que o Museu do Aljube também vai tendo participações em outro tipo de organizações que não diretamente no museu. Não é o caso desta conferência sobre o estudante morto em 72 na Faculdade de Direito em Lisboa, onde o Museu do Aljube também participou não só com ajuda documental por uma pequena exposição que teve na Torre do Tombo, mas também com um ou outro orador nesta conferência, e depois coloquei aqui, evidentemente, um papel também de comunicação mais nas redes sociais, que acaba por ter um impacto ainda relevante para a publicitação da sua agenda. Em relação ao Museu Nacional da Resistência e Liberdade, em Peniche, o projeto foi lançado em 2017, mais uma vez depois de alguma discussão pública, porque na altura do governo que esteve em funções entre 2011 e 2015, houve um pacote que chamava o Revive, que estava a alienar um conjunto de património nacional, nomeadamente algumas pousadas de Portugal passaram a estar privatizadas para o Grupo Pestana, e o Museu do Aljube iria ser uma pousada também nessas circunstâncias. Houve a possibilidade de travar esse processo e enquadrar o papel deste edifício naquilo que virá a ser o Museu Nacional da Resistência e Liberdade. É hoje já possível visitá-lo, mas a exposição permanente está neste momento a ser instalada e, portanto, mais do que a história do edifício, interessa-me, acima de tudo, um olhar crítico sobre que tipo de processo participado é que está a ser ensaiado no Museu Nacional da Resistência e Liberdade. Já há uma missão mais ou menos delineada para este Museu Nacional, que não foge muito àquilo que é apresentado no Museu do Aljube, mas evidentemente tem um alargamento mais territorial, mais denso, porque responde a uma realidade nacional e até, se quisermos, internacional, no sentido em que também terá um impacto importante sobre aquilo que foi a guerra colonial e os movimentos de libertação. E depois foi criada uma comissão de instalação dos conteúdos,
e da apresentação museológica, o chamado SICAM, que está aqui uma das... A constituição desse grupo foi alterando, porque depois mudam presidentes de Câmara, mudam vereadores, pronto. É evidente que isto responde mais a uma lógica de tutelas e de representantes de tutelas do que propriamente dos nomes especificamente que aqui estão. Mas tem uma particularidade, tal como o Museu do Aljube, que foi tentando, tanto no SICAM como noutro tipo de grupos consultivos, tentando sempre incorporar não só o movimento Não Apaguem a Memória, como a URAP, que é a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, como alguns ex-presos políticos, como o Fernando Rosas e outros que tiveram sempre desde o início na construção e no pensamento coletivo do que é que pode vir a ser este museu. Esta é a proposta interpretativa e museológica desta comissão que foi criada e, portanto, ela, em primeiro lugar, insiste na ideia de que é necessária uma interpretação da Fortaleza de Peniche, até porque, tal como o edifício do Aljube, a Fortaleza de Peniche teve outras funções anteriores à da prisão política durante o Estado Novo. E, portanto, o programa museológico responde, evidentemente, em segunda linha a isso, ou seja, condições de funcionamento da Fortaleza de Peniche enquanto prisão política, instalação de um memorial da resistência antifascista, criação de um programa museológico aberto à cultura e à ciência, uma cidadania consciente, várias áreas de expressão, etc., etc., sempre também muito virado para os públicos jovens, que é outra característica também do Museu do Aljube, criação de um auditório, biblioteca, centro de documentação, portanto, mais uma vez, a necessidade de um espaço que dê instrumentos para a investigação e depois, evidentemente, também matérias de promoção turística, etc., etc. O CITSEM, que o nosso centro, também teve a oportunidade de dar um contributo neste âmbito do SICAM. Eu coloquei aqui parte desse contributo, é um contributo extenso, mas ele insiste acima de tudo nas memórias no plural, que é um bocadinho em linha também com a ideia das resistências no plural, portanto, as memórias, elas, mesmo que tenham um denominador comum, que é a resistência ao fascismo, elas tiveram percursos muito diferentes e muitas das vezes nem sequer se cruzaram nesse caminho, e portanto é importante também uma visão plural sobre essa ideia de resistência e das memórias. Há aqui no domínio também da memória e da história, a necessidade de um enquadramento do testemunho, ou seja, o testemunho oral e a história oral vão continuar a ser um papel fundamental, e eu acho que a própria lógica de constituição do SICAM tenta responder a isso, não é? E agora uma parte final, nos últimos 2 minutos. A primeira característica é a instalação destes museus em prisões tem, a meu ver, vantagens e desvantagens. Por muito que o discurso expositivo tenha tenda a criar uma narrativa mais plural sobre as resistências, eu acho que ele acaba sempre por afunilar um bocadinho a ideia da resistência enquanto cárcere. Eu acho que a ideia da resistência é uma coisa mais alargada, nomeadamente quem foi expatriado, quem fugiu da guerra, os setores que se organizavam e que, não tendo sido proibidos ou não tendo sido apanhados, continuavam na clandestinidade e, portanto, esses enquadramentos, por muito que haja uma tentativa de recriar isso no espaço do museu, eles não deixam de ser simbolicamente a prisão política. E há até alguns casos onde se tenta fugir um bocadinho disso. O caso do Memorial da Resistência de São Paulo cumpre a mesma ideia. As instalações da antiga polícia política na altura da ditadura militar no Brasil. Mas o caso do Chile, do Museu da Memória e dos Direitos Humanos, ou o Parque da Memória em Buenos Aires, eles são edifícios criados de raiz
para uma missão do museu que já foi pensada de uma forma mais alargada, que não só a questão da prisão política, como o central até do lugar, se quisermos assim chamar. E, portanto, o próprio Parque da Memória em Buenos Aires é instalado num sítio onde houve um conjunto de execuções sumárias e perseguições às várias resistências que existiram durante esse período. A segunda questão está relacionada com o tratamento que nós damos à memória. Nós, apesar de eu achar que o Museu do Aljube tem um contributo muito importante nisso, o debate da memória em Portugal tem estado muito centrado numa ideia que enquadra o papel da resistência, portanto, o discurso oficial, o discurso político oficial e governamental, não tem problema de enquadrar a Revolução do 25 de Abril e a gênese da democracia portuguesa como filhas de um processo revolucionário e de um período de resistência ao fascismo, mas eu acho que a grande dificuldade do discurso público oficial em relação ao fascismo é o assumir da violência de Estado que aconteceu durante o Estado, durante a época do salazarismo. E essa dificuldade sente-se em todo o debate político sobre as políticas da memória em Portugal, que vai muito além sobre o Fediver do 25 de Abril e do 25 de Novembro. Hoje, por acaso, até bate certo o dia, porque tem, mas vai muito para além disso. O discurso oficial, e eu acho que este é que é o principal contributo para o debate de hoje, o discurso oficial sobre a resistência ao período do fascismo em Portugal e ao papel do fascismo em Portugal enquanto movimento político de opressão e enquanto instrumento de violência de Estado é a grande dificuldade, mesmo para os políticos do regime democrático hoje, os principais governantes. Aliás, não é por isso que quando nós falamos do país dos grandes costumes, não temos problema de enunciar a revolução, mas automaticamente ouvimos o discurso de apaziguador de que, mas ainda assim, a nossa ditadura tem contornos mais leves, que têm um enquadramento diferente daquilo que foram outras experiências, como a Itália de Mussolini ou o caso do nazismo na Alemanha. E tem, evidentemente, contornos muito específicos, mas não lhe retira o poder e o peso da violência de Estado que existiu. E, portanto, há sempre uma tentativa de um discurso conciliador que vai buscar, por exemplo, naquilo que o Traverso fala, de uma época onde o humanitarismo, onde não há vencidos, não é? Há vítimas. Portanto, há um enquadramento dos resistentes enquanto vítimas, mas não se explica que do outro lado, para haver uma vítima, é preciso haver um opressor. E eles não são só vítimas de um sistema, eles são vítimas de um sistema que teve caras, que teve práticas violentas. Quais são essas práticas violentas? E essas práticas violentas quase nunca são assumidas. E, por fim, a ideia dos passados incómodos interessa porque muitas das vezes nós tentamos enquadrar isto com a ideia de que é incómodo para o regime assumir as resistências que existiram. E eu, por acaso, acho que o que é incómodo para o regime não é assumir essas resistências. É o regime, enquanto representante do Estado português, assumir que numa altura do Estado Novo existiu violência de Estado. É uma visão positivista do papel do governante na representação do Estado. E eu acho que esse é que é o grande debate sobre o papel destes museus. Eles têm de desconstruir uma ideia conciliatória sobre um Portugal da primeira metade do século XX que partiu de um princípio onde, existiu uma ditadura, mas ela tem contornos muito mais benevolentes do que os outros casos europeus e que, por isso, ela merece uma lógica conciliatória com os seus agentes. O caso do voto de pesar do Adriano Moreira semana passada ou há 15 dias é um exemplo muito claro disso. E pronto, agradeço a vossa atenção. Eu deixei aqui um manuscrito da Sofia de Melo Breiner, que está na Torre do Tombo e que já esteve numa exposição no Museu do Aljube, uma das primeiras, logo em 2015 ou 2016, e portanto achei interessante colocar aqui. Obrigado pela vossa atenção.